Olá pessoal, faz um tempinho que gravei vídeos aqui para o canal do YouTube, mas estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre 2 anos de Canadá. 2 anos que eu cheguei aqui no Canadá como residente permanente. Então vamos falar um pouco como tem sido estes 2 anos. E eu gostaria de começar falando sobre o trabalho. Será que eu estou mais adaptada? Se você não me conhece, né? Primeiramente, eu sou a Rose. Aqui no canal eu compartilhei, né, toda a minha trajetória com o meu plano Canadá, né, para conseguir a residência permanente. Aqui no canal também tem vídeos onde eu compartilho sobre a minha história. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa, assista os vídeos aqui do canal. E eu gostaria de falar sobre a área de trabalho. Eu posso falar que nesses 2 anos eu estou mais adaptada com a contabilidade. No Brasil eu era da área financeira. Se você quer inclusive saber como eu consegui um trabalho assim que eu cheguei no Canadá, eu vou deixar o vídeo aqui linkado sobre trabalho. Então a minha mente no início ela funcionava como financeiro, e aí isso deu um pouquinho de trabalho, né, para mim na parte de crédito e débito. Então eu posso falar que eu estou mais adaptada. Eu continuo na mesma empresa, né? Eu passei por algumas mudanças dentro da mesma empresa, porque eu comecei no contas a pagar, depois eu fui para a contabilidade após 7 meses, e dentro da contabilidade eu acabei fazendo uma mudança ali de lotes que eu era responsável, né? Então, acabei passando por alguns períodos de mudanças. Mas agora eu estou, assim, mais adaptada ali com as atividades que eu tenho que desenvolver. Ainda tem, inclusive, claro, né? Muitas coisas para eu aprender, né? Muitas coisas para você aprender quando você entra em uma nova empresa. E estamos falando de uma nova empresa em um novo país, né? Uma nova cultura, nova língua. Então tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Estou muito feliz com esse período de 2 anos, com o meu aprendizado. Que eu possa agora cada vez mais contribuir para a empresa, né? E gostaria de falar agora sobre o inverno. Será que o segundo inverno ele foi mais fácil que o primeiro? Algumas pessoas me falaram que, Rose, após o primeiro, né, vai ficando mais fácil. Mas eu não achei isso não, pessoal, não achei isso. Esse inverno, assim, foi bem intenso. Ele começou mais cedo, foi embora mais tarde. Eu acho o inverno, meus amigos, a parte mais difícil de todo esse processo, porque o período que você fica sem sol quente é um período muito longo, né? Então, se você juntar quando começa o outono, que para mim já é um inverno, e até a primavera, porque a primavera fica ali uma briga, o inverno não quer deixar a primavera entrar. E aí e ainda fica ali a temperatura, né, um friozinho. Então dá o quê? Uns 6, quase 7 meses eu acho que deu esse último período. Então é muito longo. Então essa é a parte mais difícil. Eu acho que para os próximos anos eu pretendo assim quebrar um pouco o inverno, viajando para um outro lugar que tenha sol, porque quando chega fevereiro, meus amigos, o corpo começa a pedir um sol quente. Você já fica ali né, já está, já deu, né, inverno, já deu, já pode ir embora. Se fosse 3 meses, no máximo seria suficiente. Então, para mim, a parte assim mais chata de tudo isso assim é o inverno, que é muito longo, e aquele período do inverno que escurece assim muito cedo e amanhece tarde. Então essa parte continua sendo, meus amigos, a parte assim mais difícil, mas podemos fazer, né, essa estratégia de cortar o inverno, né, de cortar esse período, ficar fora, para que você possa pegar
um pouco de sol. E sobre as línguas, Rose, você acha que você tem desenvolvido aí o francês, o inglês? Como que está sendo? Eu sempre falo que nos outros vídeos, acho que eu já comentei que o francês, meu francês, eu sinto que não desenvolveu muita coisa, porque eu estudei muito francês quando eu ainda estava no Brasil, então eu acho que o meu francês, assim, evoluiu pouquíssima coisa do francês que eu tinha, porque como eu trabalho com números, não estou ali o tempo todo falando em francês, né? Então eu não estou praticando. E às vezes tem os dias que eu trabalho de casa, então eu não tenho ali pessoas para estar conversando. Quando eu vou para o escritório, eu acabo praticando mais, e agora que entrou novos funcionários, e eles vão para o escritório, porque tem algumas pessoas que não vão, lá do departamento, então eu acabo agora praticando, conversando mais. Eu estava, inclusive, treinando uma pessoa. Gente, é cansativo treinar uma pessoa em outra língua, viu? E aí era uma mistura. Era uma mistura, meus amigos, de francês com inglês. E agora o português está se intrometendo nas outras línguas. Antes eu não misturava o português. E agora, sem eu perceber, sai um português no meio da frase. E aí, 2 segundos depois que eu percebo que eu falei uma palavra em português. É uma loucura, é muito engraçado tudo isso, né? A gente acaba rindo. E isso aconteceu de misturar o português quando eu comecei a intensificar o inglês, né? Estudar mais o inglês, conversar mais em inglês. Então, o meu objetivo, por que o meu francês não tem desenvolvido? Porque o meu objetivo é mais o inglês, desenvolver o meu inglês, que vai me ajudar tanto na minha vida profissional como na vida pessoal neste momento. Então, é o meu foco e eu sinto, eu tenho desenvolvido o inglês, tenho praticado mais, conversado mais inglês na vida real. Isso tem me ajudado a sair ali da zona de conforto que era o francês e praticar mais inglês. E aí eu sinto que depois que eu intensifiquei mais o inglês, eu estou misturando mais as línguas, né? Tá virando assim uma mistura. Inglês e francês é ok misturar, né? Porque aqui o pessoal mistura mesmo, eles falam as duas línguas ali durante a conversa. E aí só não pode o português, né? O português não deve se intrometer. Não sei se isso vai melhorar, pode ser que sim, né? À medida aí que eu vou, né, estudando cada vez mais, talvez melhore. Veremos. Irei compartilhando com vocês ao longo do processo. Então, em resumo, o francês continua assim, quase a mesma coisa, evoluiu muito pouco. O inglês eu tenho desenvolvido mais, mas falta ainda muita coisa, principalmente o listening, que é o meu maior desafio no inglês. Então, eu comecei o Plano Canadá com 0 língua, eu não tinha nenhuma bagagem, nenhuma, gente, nenhuma. Então, foi uma grande loucura tudo isso, uma grande loucura. Então, é por isso que o inglês é desafiador para mim, a fonética é muito diferente e é a minha terceira língua, então a minha mente ainda tem um tempinho assim de processamento, tá? É sobre essa loucura aí que tá a minha mente. A minha mente está uma loucura. E nestes 2 anos, eu gostaria de compartilhar assim, qual foi assim a minha maior experiência com tudo isso, né? Porque é surreal a gente estar vivendo isso, né? Ter essa experiência aqui no Canadá. Ainda mais para mim, para minha mente que saiu assim lá do interior da Bahia. Então, por isso que eu falo para vocês assistirem o vídeo, o meu vídeo ali da minha origem, né? Eu compartilhei ali sobre a minha origem, então era uma realidade, meus amigos, totalmente diferente. Então, está aqui, assim, a minha mente às vezes quer explodir tendo esta experiência, porque realmente parece que eu estou em um outro planeta. Às vezes eu falo, se para mim parece isso, né? Essa sensação que está em um outro planeta, eu fico imaginando para a minha mãe, porque é algo assim extraordinário estar aqui.
vivendo essa experiência, então eu ainda ando, eu acho que essa sensação vai estar sempre comigo, de andar pelas ruas e falar: meu Deus, eu estou morando neste lugar, eu estou aqui como residente permanente, o Senhor me enviou para cá. Então eu ando pelas ruas assim, sempre admirando, e essa sensação de, meu Deus, eu estou vivendo isso, porque realmente é tudo muito diferente e muito extraordinário, estar vivendo tudo isso, toda essa experiência que eu estou vivendo. Mas assim, a minha maior experiência, minha maior transformação que eu vivi nesse período, eu sempre falo, sempre irei falar sobre o meu processo de conversão que eu estava vivendo junto com o meu processo de imigração, né? É impossível não falar da mão de Deus em todo esse processo, porque Ele foi deixando claro que era Ele que estava me enviando para cá. E estes 2 anos foram profundos, foram assim muito profundo, de transformação do meu ser, da minha natureza, porque Ele realmente queria, este era o plano dele, né? Não era somente me mandar para um novo país, mas era me salvar, era me dar uma nova natureza e eu conhecer a minha verdadeira identidade em Cristo. Então, no Brasil, eu não vivi a minha vida com Cristo, porque eu estava vivendo o processo ali, tudo junto com a imigração, e eu estava fugindo, na verdade, de me render a Cristo, eu estava fugindo de Deus, mas parece que quando a graça te alcança, não tem como você fugir. Por mais que você foge, ele vai te perseguir até o momento que você vai falar: não, eu me rendo, porque a graça é irresistível. E aí, quando foi em abril de 2024, eu me batizei no Brasil, né? Eu me rendi a Cristo, depois de viver ali alguns processos com Deus bem profundo, de renúncia, de obediência, né? De abrir mão até mesmo ali do meu trabalho, ainda sem ter residência permanente. Então foi algo assim bem profundo, doloroso tudo que eu estava vivendo, e eu sabia que era Deus me chamando para perto. E aí, quando eu me rendi a Cristo em abril de 2024, eu cheguei aqui em julho de 2024. Então, eu não vivi a minha vida ali com Cristo no Brasil, eu não vivi essa nova vida, né? E aí, chegando aqui, o Senhor me chamou para perto cada vez mais, e Ele queria que eu conhecesse a palavra dEle, né? Então, eu comecei a estudar, eu já tinha começado, mas eu me rendi mais à palavra de Deus. Comecei um discipulado que Ele mesmo tinha me direcionado para, e foi transformador. Conhecer ali verdadeiramente a palavra do Senhor e ter feito um discipulado para que eu pudesse crescer em Cristo, foi transformando a minha natureza. E era eu lendo ali a palavra e vendo a minha a minha vida, né? Vendo a minha vida ali nas páginas da palavra. Chorei muito, o Senhor me transformou muito, curou. Teve muita cura nestes 2 anos, cura, libertação. O Senhor foi abrindo cada vez mais os meus olhos espirituais, foi me revelando cada vez mais. Eu pedi para que Ele transformasse a minha natureza, limpasse o meu coração, tirasse tudo aquilo que não vinha dEle, me transformasse na mulher que Ele tinha me criado para ser, que eu pudesse, né, diminuir após que eu me rendi a Cristo, né, que eu diminuísse, que Ele crescesse em mim, né, que o Senhor transformasse o meu caráter, né, que Ele formasse em mim o caráter de Cristo. E Ele realmente fez toda essa transformação do meu ser nestes 2 anos, assim. Foi tudo muito surreal, todo esse processo, né, de você ver a sua natureza sendo transformada, de você saindo de você mesmo, dele te quebrando, né, porque o Senhor nos quebra para nos refazer por completo. Então, eu vivi tudo isso e foi a maior experiência destes 2 anos, né, de ver a transformação
da minha natureza. Hoje eu sei o que é nascer de novo, ser uma nova pessoa em Cristo, conhecer a minha verdadeira identidade em Cristo, de conhecer Deus como um Pai, a paternidade de Deus, que eu tenho experimentado nos últimos anos. Então tem sido algo assim extraordinário. Ele fala que ele vai nos dar um novo coração, um novo espírito, e ele mesmo vai nos fazer andar no caminho dele. E realmente ele faz tudo isso. Eu pude viver tudo isso. E o meu maior desejo, né, depois de viver tudo isso, é que as pessoas possam conhecer cada vez mais o Senhor, e Ele tem me chamado para testemunhar cada vez mais desse processo de transformação. Não tem como, depois que você tem esse encontro com Cristo, de você viver toda essa transformação, não tem como você não testemunhar do Senhor. Ele nos chama para isso, né? Ele nos transforma, não porque merecemos, né? Mas porque Ele quer que nós testemunhamos sobre Ele, né? Vivamos para Ele, para a glória dEle. E é o que eu tenho buscado fazer, viver para a glória do Senhor, ter uma vida cada vez mais transformada, que glorifique o Pai, para que outras pessoas possam conhecer. Que inclusive estou em um país onde as pessoas precisam conhecer mais do Senhor Jesus, precisa de pessoas que testemunhem sobre o Senhor Jesus. Então, se você inclusive está vindo para esse país, venha sabendo disso, né? Que é um país que realmente precisa, né? E se você acha que Deus está te mandando para cá, não pense que é somente para você viver em um país melhor, né? Isso eu tenho uma clareza muito grande. O Senhor não me mandou para cá porque Ele queria me dar uma vida melhor, não. Ele queria que eu pudesse glorificá-lo e testemunhar sobre Ele nesse país. E é o que eu tenho buscado fazer, crescer nele, para que eu possa cada vez mais testemunhar e fazer o nome dele conhecido. Porque o plano dele era esse, né? Não era somente me trazer para um novo país, mas que eu pudesse viver para Ele, construir uma nova história em Cristo. E é isso que eu estou buscando fazer. Foi doloroso recomeçar uma vida em um novo país, aprendendo a viver como uma filha de Deus. Não foi fácil. Eu entendi porque que Ele cuidou de todo esse processo de imigração, porque esse outro lado seria muito difícil. Então, ver você sendo tirada de você mesmo, ver essa transformação profunda do seu ser, ver que você viveu quase 30 anos totalmente distante de Deus, totalmente errado, com as prioridades erradas, correndo atrás das coisas erradas, e você vê que, né, foi tudo ali. Salomão fala que tudo é vaidade, né? Então, realmente, eu estava correndo atrás das coisas erradas, né? É aquela sensação de que eu estava no palco errado. Eu estava esse tempo todo no palco errado, correndo atrás das coisas erradas. Então, é um choque quando Deus começa a tirar a cortina ali dos nossos olhos e mostrar quem você é, né? Quem você é em Cristo, conhecer a sua nova identidade. Então, esse é o meu desejo, que você possa conhecer a sua verdadeira identidade, a sua identidade em Cristo. A gente só pode conhecer essa identidade, essa nova natureza, se rendendo a Ele, se rendendo a Cristo. Então, que você possa se render a Ele e conhecer a paternidade de Deus. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu acho que eu falei ali sobre os pontos principais. Eu iria falar sobre relacionamentos, pessoas, né? Então eu tenho... É engraçado que após que eu vivi um período ali com Deus, que Ele queria muito firmar a minha identidade, a minha nova identidade em mim, após um período que Ele realmente fez esse processo, né? E me transformou ali por completo, Ele foi me permitindo conhecer mais pessoas. E agora eu fiz, inclusive, uma mudança de igreja que foi, assim, direcionada pelo Senhor, né? Ele foi me movendo, né? Eu senti Ele me movendo para esse novo lugar. E esse novo lugar tem me permitido conhecer mais pessoas, né?
ter mais comunhão. Na outra igreja, por mais que eu gostava da igreja, eu estava com esta dificuldade e eu sinto que o Senhor me moveu para esse novo lugar aí, para o seu propósito, né? E tem me feito ter mais comunhão com as pessoas, conhecer mais pessoas, inclusive conhecer bastante pessoas que falam espanhol. E aí, às vezes, eu encontro essas pessoas e aí é uma mistura, gente, de língua. Eu acho isso extraordinário, porque é inglês, francês, e aí tem um pouco de espanhol, né? Português. Então, assim, é tudo muito. Se eu for ver assim, essa experiência, assim, é extraordinária. Estar vivendo tudo isso. Não tem como eu não agradecer assim ao Senhor dele ter me permitido viver isso, porque eu sei que foi Ele que conduziu tudo, Ele que me enviou para cá, e tudo isso tem feito me feito crescer, né? Tudo isso tem feito eu crescer assim absurdamente. Então, realmente é um crescimento, acho que de 10 anos. 10 anos parece que eu cresci aí, e nesses 2 anos o meu ser cresceu assim uns 10 anos. Tanto assim do meu ser como no meu relacionamento com Deus, né? É como se antes eu não tinha ali um relacionamento com Deus, por mais que eu acreditava em Deus, em Jesus, mas eu não tinha um relacionamento íntimo e pessoal. E é como se nestes 2 anos eu tivesse crescido assim em Deus uns 10 anos, nesses 2 anos. Então foi assim muito extraordinário. Eu acho que por isso que eu sinto toda essa transformação profunda do meu ser, por eu ter me rendido ali por completo a Ele. Então que você possa também se render e ser transformado por Ele, por esse amor imerecido que não merecemos, mas Ele está nos chamando para viver esse amor imerecido, que você possa experimentar também. Espero ver vocês em breve. Estou vendo como que eu vou dar continuidade aqui no projeto do canal do YouTube, né? Que foi um plano que Deus colocou no meu coração, e espero muito em breve dar continuidade neste projeto. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!